Olá, eu sou Leonardo Nogueira e hoje nessa mensagem do alto nós vamos estar falando sobre arrependimento e sobre remorso. Capítulo 26, 75 diz assim: Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus e lhe dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Quer dizer, Pedro chorou amargamente por causa da traição de ter deixado Jesus. Quer dizer, ele negou Jesus 3 vezes. Então, quando o galo cantou, a sua consciência pesou porque ele lembrou das palavras que Jesus tinha lhe dito. Quer dizer, quando a gente erra, quando a gente falha, quando a gente peca, a nossa consciência logo dá um estalo. Ela logo mostra aquilo que a gente fez de errado. E lembra das palavras que nós lemos. Poxa, não faça isso, não faz aquilo, não toma essa atitude, não fale isso. Mas Pedro, ele chorou amargamente. Isso prova, não por causa do choro, mas ele provou através das atitudes que ele tinha se arrependido. Porque dali por diante ele mudou suas atitudes, ele mudou o seu caráter, ele se tornou um verdadeiro cristão. Quer dizer, ele mudou, ele nasceu de novo. O arrependimento, ele traz mudança, mudança de caráter, mudança de personalidade, mudança de atitude, mudança em tudo na sua vida. Então, a pessoa que realmente está arrependida pelo erro que cometeu, pelo pecado, pelas más atitudes, pelos maus pensamentos, ela toma atitudes, quer dizer, são os frutos do arrependimento. Você apresenta os frutos, quer dizer, as mudanças. Já Judas, lá no capítulo 27, diz o seguinte: Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciões, dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: Que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar-se. Quer dizer, aquele remorso dentro de Judas foi um peso tão grande na consciência dele, em vez de ele se arrepender, buscar o perdão do Senhor Jesus, mudar suas atitudes, ele preferiu dar cabo da sua própria vida. Ele resolveu se enforcar. O remorso, ele traz o peso na consciência, mas ele não traz mudança. O diabo vai ficar te acusando de dia e de noite. Por quê? Você não tomou a atitude de se arrepender, de mudar, dar um basta a esse pecado, dar um basta a essa atitude errada que tem desagradado ao Senhor Jesus. Talvez você tenha lutado, poxa, eu vou lutar contra esse pecado, eu não aceito mais ter esses maus pensamentos, eu não aceito mais ter essas velhas práticas, continuar me prostituindo, continuar vendo pornografia, continuar traindo meu esposo, traindo a minha esposa, continuar fazendo coisas erradas que desagradam ao Senhor Jesus. Mas você fala, mas não muda, continua a mesma criatura, continua fazendo tudo novamente. Fala um dia, no outro dia volta a fazer novamente. Sabe por quê? Isso é remorso. Você faz, toma a atitude errada, peca, a consciência pesa, você sente um remorso: poxa, eu não deveria fazer assim, eu não deveria tomar essa atitude, poxa, a consciência fica pesada, aí você não tem nem coragem de falar mais com Deus, você não tem coragem de orar, você perde a vontade de ir na sua igreja. Por quê? Você está sentindo remorso, a consciência está pesada, o diabo está ali te acusando de dia e de noite. Mas passa algumas horas, passa alguns momentos, passa alguns dias, você volta a praticar novamente o mesmo pecado. Isso foi remorso. Mas o arrependimento, quando você se arrepende, você toma uma atitude, você apresenta os frutos do arrependimento. Imagine só, se um fazendeiro ele está querendo trocar a sua fazenda enorme, a sua fazenda cheia de produções boas, por um caminhão de laranjas. Aquela pessoa vai conseguir o caminhão de laranjas e vai apresentar aquele caminhão de laranjas em troca daquela fazenda. Quer dizer, ela apresentou os frutos para conquistar aquela fazenda. Assim o reino dos céus. Para você conquistar a sua salvação, para você conquistar
o reino dos céus, você tem que pegar os frutos do arrependimento e apresentar para conquistar a sua salvação. E que frutos de arrependimento é esse? A boa consciência, as boas atitudes, o coração limpo, os olhos bons. Você deve matar a sua velha criatura. Você deve nascer de Deus. Você deve se arrepender. Talvez você está lutando contra esse pecado, mas você ainda não pediu perdão a Deus. Você ainda não se arrependeu de fato e de verdade. E se você está nessa situação, é bom que você mude o mais rápido possível, porque Deus deseja salvar a sua alma. Enquanto você ficar só no remorso e deixando esse pecado a cada dia te escravizar, você não poderá ser salvo. Você não poderá conquistar o reino dos céus. Então, se arrependa, meu amigo. Se arrependa, minha amiga. Largue esse pecado. Abandone a velha criatura. Abandone isso que está te escravizando. Esse pecado, ele está te escravizando. Você não consegue viver sem ele. Ele está dominando a sua mente. Ele está dominando o seu coração. Ele está dominando a sua vida. Muitas pessoas não sabem. Muitas pessoas não te conhecem de fato, de verdade, quem é você. Você está escondendo isso de muitos, mas Deus sabe. Deus e o diabo sabe. E Deus não quer te condenar. Deus não te julga. Ele quer te salvar. Ele está estendendo as mãos dele para mudar a situação. Então se arrependa. Mude as suas atitudes. A partir de hoje, a partir de agora, dê um basta. Fala, poxa, acabou. Eu me arrependo, meu Senhor Jesus. Eu peço o teu perdão e a partir de agora eu não vou fazer mais. Eu vou lutar contra a minha carne, eu vou lutar contra os meus pensamentos, eu vou lutar contra as minhas más atitudes. Eu vou ser do Senhor. E lute e agrade o Senhor Jesus. Seja como Pedro, que foi um grande discípulo, não como Judas, que se enforcou. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe, tá bom? E não se esqueça, a nossa ajuda vem lá do alto. Se você puder, não esquecendo, siga o nosso canal, dê uma curtida, compartilhe esse vídeo também com seus amigos. E todas as quinta-feiras nós vamos estar aqui no YouTube fazendo um vídeo novo falando sobre arrependimento, salvação e uma nova vida para você.